Olá pessoal, eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro e hoje nós temos uma convidada ilustre, a autora Sofia Cafusa. A Sofia é neurologista e neurocientista, né? Ela é autora da Sarina Pirata. Ela também escreve alguns poemas muito bonitos. E, gente, como eu falei para Sofia, eu não sei se esse bate-papo pode expressar a dimensão e as facetas dela. Porque, gente, olhem o feed dela, vocês podem ver que, tipo assim, ela é uma pessoa que comunica a paixão dela pela vida e pelas coisas. Então, sinceramente, eu estava procurando uma autora infantil, né, e encontrei uma filósofa. Sofia, seja muito bem-vinda à Toca do Aventureiro. Por favor, se apresente para a galera. Gente, ninguém nunca me chamou de filósofa? Essa é nova. E também ninguém nunca disse que eu escrevo poemas, então vou ter que pensar a respeito disso também. Bom, eu sou. Vou começar do começo. Filha única, eu brinco que acho que depois que eu nasci, meus pais resolveram quebrar a forma. E eu fui criada e educada numa escola Waldorf, né? Que é uma escola que tem aí uma filosofia meio diferente, que estimula muito a criatividade. Os meus pais são médicos, mas meu pai é psiquiatra, trabalha como psiquiatra, então trabalha com a cabeça. E a minha mãe fez neurologia, mas hoje ela trabalha como psicoterapeuta, Uhum. porque, segundo ela, ela foi para a neurologia porque ela queria entender a dor, mas aí ela descobriu que não era essa dor que ela queria entender, era a dor existencial do ser humano, e por isso que ela mudou. Hum. E eu fui para neurologia porque eu queria conhecer a minha casa, basicamente. E é isso, assim, eu queria conhecer a minha casa. Minha casa é dentro da minha cabeça, né? Uhum. E foi por isso, na verdade. Desde a minha escolha para medicina também eu resolvi pela curiosidade. E depois de estudar neurologia, eu fui descobrir que eu tenho umas coisas exóticas neurológicas também. Mas eu fui descobrir depois que eu comecei a estudar. E aí, esse livro, ele é um pouco inspirado nas alterações que eu tenho na minha cabeça, as alterações neurológicas que eu tenho na minha cabeça, por mais que não dê para perceber no livro, são. Ai, que legal. E conta pra gente, porque Sofia Cafusa é seu nome de autora. Qual é o seu nome? Na verdade, Sofia Cafusa é o meu nome de Instagram, né? O meu nome de autora tá como Sofia Caldas. Mas o Cafusa era um apelido que eu tinha de criança, assim, que me deram na escola, Uhum. mas que eu adotei, porque quanto mais a gente luta contra apelido pior é, né? Aham. Mas era um apelido de brincadeira, porque ainda tinha a brincadeira do Cafusa, de confusa, porque eu falava muita coisa ao mesmo tempo, eu, enfim, viajava muito quando eu ia explicar as coisas, eu entrava em lugares que as pessoas não entendiam muito bem. E ao mesmo tempo, porque eu sempre tive um olhinho meio puxado, assim, e aí eles falavam que eu, sei lá, que eu não era descendente de europeu, como as pessoas Aham. diziam, sabe, na escola. Uhum. Essa grande bobagem e que criança adora dar apelido, né? Basicamente. Com Mas certeza. então veio dessas duas coisas, assim, né? Da história do Cafusa, da história do Brasil e, e da brincadeira do Cafusa Confusa. Ah, Cafusa Confusa, muito bem. Então, agora vai uma perguntinha. Quem é Sofia? Nossa, vocês têm tempo? Eu, eu tenho, eu tenho. É, Sofia é uma pessoa que tem uma certa dificuldade com a interação social, mas que descobriu uma forma de fazer isso. E, em geral, é com humor. Então, eu vivo fazendo brincadeira, eu vivo fazendo piada, a minha risada é uma risada peculiar.
Ah, você tem uma risada maligna. É isso. Não é maligna, mas ela é bem alta. E eu costumo rir muito das coisas, assim, eu costumo Aham. achar graça em muitas coisas, em geral, piada sem graça, eu tô dando risada. Piada com graça, eu tô dando risada. Coisas trágicas da vida, eu tô dando risada. Uhum. Eu costumo dar muita risada. Legal. Então, e uma pessoa muito curiosa, nem Uhum. sempre muito curiosa, sempre querendo aprender as coisas do mundo, mas principalmente querendo aprender sobre pessoas e como as pessoas veem o mundo e a forma como elas veem o mundo. Pra... Porque eu acho aquela frase de tenta se colocar no lugar dessa pessoa. Uhum. Isso não funciona, porque você é diferente, né, da Uhum. É, pessoa. a nossa Então, se você percepção é tenta se colocar no diferente. lugar da pessoa, então, na verdade, o que a gente tem que tentar entender é como essa pessoa vê o mundo. Porque se a gente Uhum. se coloca no lugar dela, a gente vai reagir diferente, a gente vai pensar diferente. E é isso que eu gosto de fazer. Muito bem. E como a Sofia vê o mundo? Olha, o mundo é visto pela Sofia de uma forma um pouco assustadora. Mas eu tenho curiosidade Uhum. para ver formas assustadoras, assim, porque eu acho um mundo com muitas nuances. Eu vejo formas, eu vejo expressões, eu vejo sons, vejo mesmo, eu vejo sons, eu tenho uma condição que chama sinestesia. E Você tem o olho do é, caçador? então, mas são algumas coisas, assim. Então, Uhum. coisas não concretas, elas têm lugar espacial para mim. Algumas palavras me incomodam um pouco porque elas me causam sensações estranhas. Hum. Às vezes, quando eu vejo. O que é curioso, porque eu escolhi uma profissão que me causa um certo desconforto nesse lugar, porque às vezes, quando eu vejo uma pessoa machucada, eu sinto dor. Então, eu ia te perguntar porque existe sobre a sinestesia, Uhum. é, existe todo uma filosofia não, mas por exemplo, ela faz a pessoa se envolver mais, se tornar mais intensa, né? Porque eu já ouvi algumas pessoas falando que às vezes eu tenho um colega que ele tem sinestesia, ele fala que ele sente o gosto das cores. Existem vários tipos de sinestesia, né? Eu não sinto gosto de cor, mas eu sinto textura de palavra. Uau! Eu acho que é por E isso que alguns versos que você escreveu têm tanto sentimento, né? é, e eu e tem uma outra coisa que eu tenho também que é uma característica da minha personagem que chama-se hiperfantasia. Uhum, Então, essa não é muito conhecida, não é tão conhecida quanto a sinestesia, né? uhum. Mas a hiperfantasia é a capacidade de realmente entrar na imaginação. Uau! E entrar, assim, eu chego a decidir o que eu quero comer, porque eu me imagino comendo a comida, eu sinto o gosto delas, e aí eu decido pelo gosto que eu quero. Você é um X-Men. Não serve pra nada. Confia, é um monte de coisa que não serve pra nada. Ai. Não me não dá nenhum tipo de vantagem na vida, a não ser ser esquisita. Peculiar. Eu prefiro peculiar. Né? Peculiar. Então, e conta pra gente, né, um pouquinho como é que foi essa sua jornada para você decidir escrever um livro infantil, a Sarina, né? Mostra ele pra gente, por favor, o seu bebê. Mostro, tá aqui. Dá pra ver direitinho ou Dá tá pra muito ver. escuro? Sarina Pirata. Ele é um livro assim, até meio grande para criança, sabe? Mas as crianças não costumam ler de uma vez, como costuma ser. Essa é a Uhum, Sarina. sim. Depois eu explico por que ela tem essa manchinha no olho. Vamos falar em detalhes. É. E aqui já é ela no momento pirata. Uhum, que linda. Temos mais algumas aqui.
Mas eu não vou dar todas, senão é Não, não, não spoiler. é spoiler. Conta pra gente como é que foi pra você tomar a decisão de criar a Sarina e contar a história dela. Então, tudo começou. Eu tenho um sobrinho Uhum, que, na verdade, ele é filho da minha prima, mas como eu sou filha única, né? Essa minha prima é como se fosse minha irmã e ele como se fosse um sobrinho. E ele gosta muito de. Ele não lê ainda, vai fazer 4 anos agora, mas ele gosta muito de pegar livros, sentar e. Tá ruim? Ah, eu peguei a bebida errada, continua. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Ah, não! É. Hum. Ele gosta muito de história, né? Uhum, Então, ele gosta muito de gibi. A mãe dele é muito leitora e era muito leitora desde criança. uhum. E ela guardou até hoje os gibis da Turma da Mônica. Ah, eu tenho uma caixa Da, cheia deles aqui. da infância dela. E ele Uhum, ama. Então, ele ama ler, porque ele senta, abre o livrinho, cruza a perninha e fica lá. E pede muito pra gente ler pra ele. uhum, E o meu pai, ele sempre me contou muitas histórias quando eu era pequena. uhum. Tudo que ele inventava. Ele inventava. Meu pai tem uma mente muito criativa. E ele inventava histórias, assim, histórias muito mirabolantes. Mas elas, em geral, sempre tinham alguma coisa ali para eu poder me identificar de certa forma Uhum. e me ajudar a, sei lá, passar pelos transtornos da vida, né? Que toda criança, obviamente, passa. E eu era uma criança muito tímida, uma criança que não conseguia muito interagir com criança, assim, eu era melhor com adulto, sabe? Ah, eu sei. E, Eu sei, desde pequeno eu é, gostava de ficar com os velhinhos. Minha mãe fala assim, era uma festa de ficar junto dos velhinhos. Porque eles eu têm as gostava de melhores interagir histórias. com adulto. Eu gostava de conversar com adulto, interagir com adulto, o que Uhum. devia ser, assim, um inferno para os adultos, né? Por que essa criança não vai para lá? Mas, enfim. Ela não para de falar. Exatamente. E, enfim, e aí a- isso sempre me inspirou um pouco, assim, por mais que eu não tenha percebido tão cedo, Uhum. isso me trouxe também uma criatividade para inventar histórias, sabe? E aí, eu comecei a ler os livrinhos do meu sobrinho para ele, né? E eu gosto também muito de desenhar, e, e aí eu desenhava personagens aleatórios para ele, para a gente dar nome e tal. Uhum. Só que eu comecei a ler os livros e falei, gente, tem muito livro ruim, né? Tem esses livros mais sem graça. Aí ele gostava de falar de história de boca. Ele gostava que eu contasse de história de boca. E o que é a história de boca? São É. histórias que eu conto sem ler. Ah, entendi. São as histórias que eu conto para ele sem ler. E aí eu comecei a pensar, gente, por que eu não escrevo, né? Uma dessas histórias? Que eu invento tanta história para ele, bem que eu podia escrever. Tá. E dentro dessa história, eu fiz uma viagem Uhum. para comemorar os 80 anos da tia do meu namorado. E ela quis comemorar os 80 anos dela em Galápagos. Nossa, ela tem um gosto terrível. Mas eu achei tão peculiar, assim, eu falei, gente, como assim? Mas eu achei incrível, porque é um lugar que talvez eu jamais pensaria em ir se eu não tivesse uma razão dessas, né? Uhum. Mas é muito legal, é muito incrível. Eu, desde criancinha, sempre gostei muito de animais, assim. E aí fui. E a neta, né, os netos dela, um neto e uma neta, mas essa neta, que eu tenho uma conexão muito especial com essa É, menina, eu sei como é que é. ela foi junto. Uhum. E eu me diverti demais com ela, assim, porque lá, primeiro, que eles não chamam de animais, os animais, tá? Isso é uma Uhum. coisa muito interessante. Eles só chamam de outras espécies. Uhum. E lá Certo. nós somos apenas uma espécie a mais, como deveria ser, né, no mundo inteiro. Uhum. Mas eles chamam de outras espécies. E lá, essas outras espécies, elas são extremamente respeitadas.
assim como deveriam ser em qualquer lugar do mundo, sabe? Sei. Então, você pensa assim, você dá qualquer outra espécie, né, animal, a gente chama de animal, sei lá. Uma iguana vai lá e dá comida pra foca, pro lobo marinho? Hum. Não, né? O siri, o caranguejo, ele por acaso chega e fala: ai, olha aqui, tartaruga, trouxe para você uma comida. Não. Então por que você, humano, acha que você pode chegar e falar: ai, olha, tartaruga, vem aqui comer na minha mão? Não, né? Faz o menor sentido. Então lá, nós somos completamente proibidos de alimentar os animais. Ainda que a comida que a tartaruga coma esteja na frente dela e você queira pegar essa comida e dar na boca dela, não. Uhum. Tem que seguir o ciclo natural. Assim, quem é você na fila do pão? Sabe? Uhum. Você chega para uma pessoa que você nunca viu na vida, vai lá e faz um carinho na cabeça? Não. Por que você vai fazer isso com o Leo Marinho que tá deitado ali? Não é? Aí você não pode levar absolutamente nada da ilha. Nada. Nem uma folhinha. Uhum. Você vai na casa dos outros e pega alguma coisa para levar para sua casa? Não. Não. Por que você vai fazer isso lá? Então, a verdade é a filosofia dessa ilha, desse arquipélago, né? Ele é assim, ó, por favor, põe-se no seu lugar. Basicamente. Legal. E é muito E interessante, porque lá os animais todos, que é da onde vem também uma inspiração com relação à sarina, né? Essas outras espécies todas, elas vivem tão bem e tão em harmonia com a nossa espécie que você está sentado, vem um pelicano e para do seu lado. Que tem um lobo marinho deitado no banco da praça e você tem que escolher outro banco, porque lá não dá para você sentar. E você tem que pular o leão marinho, às vezes, porque ele está atravessado no lugar que você vai passar. uhum. Deve ter sido uma experiência fantástica para você, né? Incrível, é incrível. E aí, eu e a Hazel, que é essa menina, a gente ficava brincando, dando nome para os animais e falando assim, enfim, eles paradinhos, criando histórias na nossa cabeça, né? Enfim. E aí juntou isso com a minha vontade de repente escrever uma história que eu achasse legal. Uhum. E o fato de que eu estava escrevendo estou, né, terminando de escrever minha tese de doutorado. Uhum. E por alguma razão eu estava muito travada para escrever a minha tese de doutorado. E eu pensei, eu acho que por alguma razão não, eu estava procrastinando, essa é a verdade. Sejamos sinceros. E eu percebi que, eu pensei assim, sabe o que eu acho? Que talvez a minha criança não esteja tendo algo que a distraia o suficiente para me deixar trabalhar. Uhum. E foi onde a Hazel entrou. Não, e foi onde o livro entrou. Ah, Porque aí eu deixei a minha criança ocupada escrevendo o livro para minha adulta poder trabalhar e escrever a tese. uhum. Eu escrevi os dois ao mesmo tempo. E funcionou. Ai, que legal. Milagrosamente funcionou. Ai, e em quanto tempo você escreveu? O livro? Isso. Ah, 4 semanas. Uau! E foi já do. 4 semanas e um pouquinho, Teve quase alguma 5, a gente já mudança nem. do original pro produto final ou foi muito pouca coisa? Só português, enfim, vírgulas. Ah, é. Então Só. você já sabia o que você queria desde o início. Não. Não? Aí entra a história da hiperfantasia, né? Aham. Eu entrei na história completamente e aí as coisas foram acontecendo. Ai, que legal. Nossa, deve ser assim. É que não dá pra gente entender como é que é essa experiência pra você, mesmo você descrevendo, né? Assim, dá pra ver, o livro ele é
ele tem muito detalhe. E ele tem Uhum. muito detalhe porque eu realmente estava vendo e descrevendo o que eu estava vendo, Ah, sabe? que legal. E, e assim, quem leu é muito interessante. Que algumas pessoas que me conhecem muito bem Aham. e muitas vezes falavam: Eu não aguento ouvir você contando uma coisa que aconteceu, porque você é muito prolixa. Você nunca chega no final, você fica dando detalhes completamente desnecessários para uma história. Você senta na mesa Ah, para me contar uma coisa, Ainda o bem, jantar. ainda bem que você é neurologista, não advogado. Pois é. Era muito interessante, porque eles falavam, cara, você demora 5 horas para contar uma história tão curta. Eu falei, mas aqui tem uma riqueza de detalhes que eu preciso Exato. descrever para que você esteja lá comigo. No fim das contas, foi isso que eu fiz no livro. Legal. E assim, antes da gente continuar a entrar em detalhes no livro, eu gosto de pedir para os convidados darem um conselho para pessoas que querem contar a história delas. Olha, eu vou falar uma coisa bem esquisita, talvez. Vá para Galápagos? Não. É, eu não sei se foi possível perceber, mas falar sobre mim na primeira pessoa é meio difícil. Sim. Então, contar a história da própria vida, falando em terceira pessoa e colocando no personagem, talvez seja mais fácil. Muito bem. Perfeito, perfeito. É, talvez Sincero e se objetivo. colocar de fora, se colocar de fora talvez seja mais fácil do que falar em primeira pessoa. Muito bem. Para E, mim foi. Sofia, você podia dizer pra gente quais são os seus autores favoritos e as suas inspirações? Olha, para o livro, a minha grande inspiração foi meu pai, assim. Foram Uhum. as histórias que meu pai É, contava. tinha certeza. É, isso foi minha grande inspiração. Agora, é interessante porque eu gosto, os livros que eu gosto de ler, o meu livro preferido Por favor. é um livro que se chama O Mestre e Margarida. Esse nome não me é De, estranho. é um autor russo que chama Mikhail Bulgakov. Uhum. E é interessante, porque ele conta de uma forma muito irônica. Uhum. Eu sou uma pessoa muito irônica e muito sarcástica. E Você tem que ele ler Terry Pratchett. conta, lerei, e ele conta é, a história Hum. do diabo Uhum. chegando em Moscou, na Rússia stalinista, com um grupo que é um gato gigante que fala, um ruivo baixinho que tem um dente só, Hum. um outro homem muito alto que usa um monóculo quebrado, e eles Estou apaixonado. chegam nessa cidade para basicamente estar o ser humano Ah, tá. e ver se o ser humano realmente funciona ou se ele é quebrável. E eles quebram todo mundo. Menos Uhum. o mestre e Margarida. E aí, enfim, não vou mais dar spoiler, tá? Por acaso você tem o livro aí pra mostrar pra gente ou não? Não, porque eu emprestei. Emprestei, né? Aquele emprestar de livro que ele vai, a gente sabe que não volta. Mas eu Mas já o eu li. coloco a arte aqui pra gente ver. A Tá, capa. ele tem. Eu posso até dar uma dica. Ele tem 3 edições em português, tá? Uhum. Eu recomendo a tradução. A última tradução que foi feita, a capa é preta e tem assim um M vermelho com a cara do gato, Uhum. que é traduzida por uma brasileira. Qual que é o nome dela mesmo, gente? Esqueci.
Não tem problema, eu acho. É, não sei o que preste. Bom, acha, porque assim, ela é filha. ah, ela, gente, esqueci o nome do pai e esqueci o nome dela. Ótimo, mas você vai Cafusa, achar aí. Cafusa mesmo. Esqueci completamente. Eu tenho essa questão de esquecer o nome do autor. Eu lembro o nome do livro, eu não lembro o nome do Não autor. tem Um problema. clássico meu, clássico. Mas aí ela é uma Uhum. brasileira que morou desde a infância na Rússia. Então, ela tem a capacidade de fazer uma coisa que os outros tradutores não tiveram, que é conseguir traduzir para o português não só as palavras, mas o sarcasmo. Ah, legal, legal. Porque eu já li os outros. Uhum. Né? Eu nunca repito livro e filme, mas nesse caso eu repeti. E eu repeti porque no meu doutorado eu fiz uma das matérias que eu podia escolher. O título da matéria era Descobrindo o Humano com a Ajuda do Diabo. Hum, E a gente fazia uma análise desse livro. Então, eu li de novo para poder fazer essa análise. Então, é muito interessante, porque é uma análise muito profunda do ser humano nas suas falhas. Sabe? sei. Eu fiz até uma analogia falando que parece que o diabo vai lá e só desamarra o seu cadastro para ver se você está prestando atenção ou se você tropeça. O que realmente faz todo sentido. E ele só vai lá e desamarra. Então, enfim, é muito, muito interessante a Uhum. história, a trama, e essa tradução, para mim, é a mais legal de todas, porque ela teve, de fato, a capacidade de fazer um texto que, com coerência e com um humor Russo. russo, que é um humor muito peculiar. Sim, eu concordo com você. Concordo com você. Eu mesmo. Tem um filme que eu gosto muito, que é Onichoska. Que ele tem Hum. umas nuances de humor muito. é, não consegue pegar exatamente a questão mas tá ali, sabe? E ele não é uma Uhum. comédia, ele não é uma comédia, ele é um drama. Onichoska é um drama, Sim. né? Mas eu gosto muito do humor russo, assim. Eu só não consigo ler russo quando eles estão. Eu fiquei traumatizado com o autor do The Witcher, porque, cara, é tudo muito melancólico, meu. Sabe? Você tá matando um monstro, salvando o mundo, É, dormindo com mulheres maravilhosas, mas, poxa, ainda tá melancólico a sua escrita, sabe? mas eu gosto bastante. Inclusive na pandemia, bom, eu sou médica, né? Então eu É, passei por situações até fiz muito, umas anotações aqui que a gente é. é o que a gente você tá adivinhando aqui a pauta, viu? Eu não passei para ela, viu, gente? Porque é assim, Não mesmo, inclusive a gente se conheceu agora. é, antes da gente falar da Sarina, pessoal, eu achei muito importante perguntar quem é a Sofia, porque se vocês forem ver, como eu falei, ela tem muitas facetas, né? Mas eu queria começar pela parte da saúde, como ela menciona agora, porque ela tem um vídeo super sério falando da síndrome do Covid. E eu achei esse vídeo muito importante e dá para perceber no seu tom de voz falar, ó, gente, eu não costumo falar, mas isso é necessário. Eu recomendo que o pessoal veja, né? E dá para ver que, assim, para você saúde física e mental é muito importante, mas eu acho que Muito. esse vídeo da síndrome do Covid traduz, né, a Sofia séria, profissional ali. O que você pode É. falar pra gente desse momento? A pandemia, eu, graças a Deus, nunca não perdi ninguém próximo, Uhum, né, de Covid, mas eu vi muita gente morrer. E passei por situações em que eu tive que tomar decisões que parecia, teoricamente, que estava na minha mão. Depois eu vi que não. Então, assim, muitas vezes, porque como era uma demanda muito grande, faltava ventilador e faltava tubo. E existiam duas pessoas que não estavam conseguindo respirar. uhum. E eu tinha que decidir Você teve que fazer a quem ia ganhar o triagem. ventilador.
E que isso, ninguém deveria passar por isso, né? Não. Mas. E aí era uma questão assim: eu olhava um menino jovem e olhava uma senhora idosa. E às vezes eu pensava: quem tem mais chance de sobreviver sem o tubo? Ela ou ele? Ele. Então eu vou usar o tubo nela. Mas às vezes era: se eu entubar, quem tem mais chance de sobreviver? Uhum. Ele ou ela? Ele. É horroroso passar por Com isso. certeza, com certeza. Eu E não no sei como fim você das consegue. contas, não, no fim das contas, a nossa decisão, que parecia que era uma decisão, ah, se eu fizer, é isso que vai acontecer, não era. Porque aí, às vezes, eu entubava um, sobreviviam os dois. Às vezes eu entubava um, morria o que eu entubei e não morria o que eu não entubei. E Uhum. às vezes eu entubava um, sobrevivia o que eu entubei, morria o que eu não entubei. Ou seja, assim, Aleatório. era aleatório mais ou menos, mas era um horror. Não, com certeza. E aí, eu não encontrava com ninguém, porque enfim, eu me isolei completamente, era hospital, casa, casa, hospital. Uma situação de solidão gigante, né? E Uhum. uma situação de se sentir sempre uma ameaça, porque eu me sentia uma nuvem de Covid, né? Eu saía do hospital, eu me sentia uma grande transmissora Uhum. da Covid. Ah, é muito ruim. E aí, nesse período todo, eu li muito, 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 muito. E resolvi que eu queria, já que a única coisa que eu podia fazer era falar com as pessoas através do vídeo, né? Por vídeo, etc. Eu resolvi que eu queria aprender um idioma, estudar uma coisa que, assim, não tivesse absolutamente a ver com nada, de nada, para eu Uhum. poder conseguir sair desse lugar um pouco, né? Para eu conseguir tirar a minha cabeça dessa nuvem, assim, tempestade que eu fui inserida sem escolher. Certo. Então eu resolvi aprender a falar russo. Uau! Peraí, peraí. É, Diz pra mim que você tem o exemplar do seu livro favorito em russo. não, porque eu não consegui comprar até hoje, é muito difícil achar. E assim, não vende, né, em lugares tipo a Amazon, essas coisas, ainda mais agora, né? É. Então, por hora, não, Uhum. mas talvez um dia. Ai, nossa. E- Ainda, Ó, ainda não consigo ler o livro inteiro em russo, aham. tá? Porque afinal eu estudo não tem tanto tempo, quer dizer, não tem tanto tempo, tem 4 anos, mas 4 anos para estudar um idioma que é tão diferente, Uhum. não é tão diferente quanto a gente acha, mas que é diferente do nosso, dependendo, né? A gente não fica assim tão fluente. Eu estou muito longe de ser fluente, mas eu consigo me virar. É que precisa ter a prática, né? Agora, agora tem uma coisa que é muito interessante Uhum. que a minha professora de russo me ensinou e que eu levei para a vida, não só para o russo. Ai, que legal. Ela fala assim: não chame as coisas de difícil, porque aquilo que parece difícil, ela não é difícil, é só diferente. Nossa! Nossa, você tá soltando cada bomba aqui que eu vou te falar, viu? Mas ela falou, eu falei, gente, é mesmo, né? É mesmo assim. Quando a gente acha que é uma coisa difícil, é porque é muito Uhum. diferente da nossa realidade. A partir do momento em que aquilo se torna muito familiar para a gente, deixa de ser difícil. Muito bem, muito obrigado. Agora vamos falar um pouquinho da importância da arte na sua vida. Porque, tipo assim, você Sim. tem mil formas de se expressar. Você tem as suas palavras, você tem seus desenhos, você tem fotografia, né? É, tem aquelas pequenas coisas que eu acho fantásticas. E também você tem uma pequena fixação por cobras, né?
Animais, no geral, né? Eu gosto muito. Gosto muito de cobra? Gosto. Mas também gosto de vários outros. Não é só. Ah, dos animais, a minha foto favorita é aquela do cavalo com a cabeça dentro da casa, assim. Parecia que ele falou, e aí, o que que tá pegando aqui, Sofia? O que que você tá Não, fazendo? foi, tá? Foi, porque eu estava no meio de um curso. Aham. No meio de um curso e a gente estava conversando, né? Porque eu faço também uma formação em uma linha de terapia, que aliás eu estou terminando agora, que Uhum. chama Gestalt terapia. É uma linha de terapia. E Certo. aí eu estudo, e aí a gente estava num grupo de Gestalt, e de repente o cavalo, oi, bom, tá gostando aí? Posso ver? Posso participar? A gente olhou Você se sentiu no episódio de Cocoricó. à vontade, à vontade, por que não, não é mesmo? Eu achei muito legal. Você tem várias, assim, de animais, mas essa foi a do cavalo me fez rir, né? É possível não Então, rir, né? não tem como É não rir. possível. E assim, não tem como não falar dos seus poemas, dos seus versos, sem falar da sua ligação com a família. Porque assim, aquelas palavras que você colocou na foto que você tá com o seu pai, eu até coloquei lá, falei, ai meu coração, né? Sim. Aquela me pegou. Mas essa eu acho que dá pra definir um pouquinho assim, pra conhecer um pouco da sua infância, mas tem outras duas que eu falei, meu, isso aqui você não esconde o que você sente. Que uma foi as palavras que você colocou na foto com a sua avó, né? Meu, aquilo tá muito. Tipo assim, tá uma mulher adulta, mas ali tá aquela atitude de criança. Tipo, eu quero cafuné, vó. Né? Foi muito Aham. bonito. E uma outra que é assim, mais divertida também é você na caixa com a criança, porque a gente não sabe quem é a criança dentro da. Eu não tenho certeza que a ideia Não não sei foi quem da é quem. criança. É. Não. é, Você podia falar um pouquinho desses momentos com a gente? Claro. Eu, a minha sensação é de que eu tenho um, uma forma de observar as pessoas Uhum. e que é muito interessante, porque outro dia eu até estava conversando aqui com o meu companheiro e ele falou para mim, às vezes eu tenho a sensação de que você percebe coisas em mim que eu nunca vi. Aí eu falei, aham. Aí ele, você pode me contar? Ah, ah. Não, eu falei, posso, tem certeza? Poder, posso, se você quiser eu te conto. Ele não escutou aquela vozinha do Almirante Akibar? É uma armadilha! Exatamente. Mas olha, eu vou te falar uma coisa. Esse homem é uma pessoa que me ama exatamente porque eu sou. Então, ele estava preparado. Que bom, porque é assim, Ele nunca, sabia. essa é uma pergunta simples, mas as consequências, Uhum. As nossa, consequências, elas podem ser desastrosas. exatamente. Mas então, quando eu reparo muito nos detalhes, eu reparo no detalhe dos trejeitos. Uhum, Eu vejo como a pessoa pisca, a forma como ela pisca em cada situação. Eu vejo como a pessoa engole, como ela come, como a forma como ela segura o celular dependendo do humor. Então, eu, quando eu vou descrever a minha avó, eu volto para o lugar em que eu estava. uhum. E eu sei qual era a cor da unha. Eu lembro a textura da unha da minha avó, a textura do cabelo da minha avó, a voz da minha avó, a textura do sofá e da poltrona que ela estava sentada. Então, essa presença tão grande é muito fácil de descrever uma pessoa. Ai, nossa, que legal, que imersão maravilhosa, meu. É, Assim, é eu, para eu mim. imagino que em alguns momentos não deva ser fácil ter essa imersão, né? Não, exatamente. Ter uma coisa que chama-se hipertimesia, lá vou eu de novo colocando minha cabeça esquisita, faz com que eu me lembre absolutamente que eu vivi na vida. Tipo, Uhum, tudo. Minha primeira memória eu tinha 7 meses. Meu cérebro nem estava formado direito. E isso faz com que eu me lembre de muitas coisas boas, mas também faz com que eu me lembre de muitas coisas ruins. uhum, Mas existe uma
forma de ressignificar, porque também, como a minha imaginação é muito poderosa, Um pouquinho, né? eu tenho. É patologicamente poderosa até. Eu meio que ressignifico as cenas. Então, isso também é uma questão de conseguir Nossa. lidar com alguns traumas, sabe? Sabe assim o que você me lembrou agora? Hum. O final da série do Jovem Sheldon. Eu não vi. Então eu acho que eu não posso te dar spoiler, né? Não, não tem problema. Mas assim, Tá. eu conheço. O tipo de memória dele é diferente do meu, Não, sim, mas infelizmente. tem um momento. É assim, é um dia Ah, comum, os caras te pegam de surpresa. É um dia comum, papapá, o pai sai pra serviço. E aí, depois de um tempo, tá acontecendo as coisas, vem os colegas de serviço e falam, olha, ele teve um ataque de cardíaco no caminho de serviço. Aí o Sheldon fica repassando na cabeça dele o momento que o pai dele disse tchau e tentando mudar a memória dele, dizendo eu te amo, meu pai. Nossa, e o pai dizendo eu também te amo, filho. Sabe? O episódio acaba com você e me veio isso na cabeça, você tentando dar aquela. Sabe? Foi isso que me veio na cabeça do Sheldon. é, a gente tentar ressignificar assim, Uhum, alguns momentos ruins do passado, sem ilusão, né? uhum. Sem se iludir, porque aí não adianta nada, mas ressignificar o que aconteceu facilita a vida bastante. Muito bem. Mas agora conta pra gente, né? O que que aconteceu quando ele perguntou e você respondeu? Porque você disse, esse homem me ama, então qual foi o resultado? Ele falou: "Ah, é mesmo? Gente, você repara? Nossa, mas como é que você consegue conviver comigo?" Eu falei assim: olha, se eu implicasse com tudo que eu percebo das pessoas, eu estava morando numa caverna. Então, assim, é, Eu gostei. É difícil ser você. Ah, muito bom. humanos. E antes da gente entrar no livro, né, finalmente, eu só queria falar que tem assim, cara, você tem um olho fotográfico muito bom, mas uma foto que eu falei, essa merece, eu queria ter na parede aquele Flores no Caminho. Que tá as flores daquela parede, daquela casa antiga, assim, eu só queria mencionar isso porque essa eu adorei. Aquela tem uma sensação de paz ali, de não ter pessoas, sabe? Muito boa. Você lembra alguma É, coisa dessa imagem? Porque é muita coisa no mesmo tempo. lógico, lembro demais. Eu já estava. Eu fiz o caminho de Santiago, né? E Nossa, andei. nossa, sério? Uma Tipo, é no colega aqui caminho do de canal, a Santiago. Natasha, do Prose e Vinho, ela faz ela faz diretamente. Ela escreveu uma É, trilogia de romances baseada em personagens indo fazendo o caminho de Santiago. sim. Não, muito interessante, realmente. Não, assim, turning point na vida de qualquer pessoa, um caminho desse, não tem condições. É, É uma loucura. ela fala que enquanto ela puder ir, ela vai fazer. É muito interessante. Nossa. Muito, muito Esse é bem. o assunto, outro assunto, porque Outro assim. assunto. E aí, bom, essa fotografia foi no caminho de Santiago. Eu já estava na Galícia, porque eu saí da França, né, e fui até a praia. Eu atravessei, assim, passei por Santiago, fui até a praia, Uhum. até o mar. Mas já era na Galícia, e na Galícia tem muitas dálias, né? Dália é uma flor que eu acho lindíssima, porque ela tem suas semelhanças entre si, mas elas são muito diferentes. Existem várias espécies de dália, né? Uhum. Subespécies de dália? Não sei se é espécie ou subespécie, mas enfim. E eu amava, eu tirei várias fotos. Nossa, meu celular, assim, tem uns 40 fotos. Mas esse dia e essa tava tão linda. Tava o momento perfeito. Nossa, tava o momento perfeito. E aí eu Uhum. pensei, sabe, como essas flores elas acompanham assim a gente no caminho, sabe? E é lindo porque quando a gente vê flor, né, principalmente nós que vivemos em cidade, assim, quando a gente vê uma flor, a gente fala, Uma flor. né, às vezes é uma coisa, é uma bobagem para quem está acostumado, mora no mato, enfim, mas para a gente é uma coisa tão especial. E essas flores elas estavam lá, sempre acompanhando, assim, sempre do lado. Mas essa era bonita demais. E Muito bom. aí
Foi ela que apareceu. Muito bem, muito obrigado. Bom, agora vamos falar da nossa Sarina Pirata, né? Conta pra Sim, gente quem é a Sarina, porque a Sarina ela tem uns detalhes muito únicos, né? Quem é essa sim. menininha? Bom, a Sarina é, não dá pra, né, fingir que não, assim, até porque quem me conhece me olhou e falou, aham, oi, autobiografia. Eu falei, não sim. Uhum. Não dá pra fingir que não. Só- Então, assim, a, ela é muito parecida com quem eu era quando pequena, né? Legal, poxa. A personalidade, as coisas o que ela faz, como ela age, mas as características físicas dela Uhum. transparecem um pouco as minhas características emocionais quando criança. Opa, explica pra Porque gente, por eu era uma favor. criança muito diferente. Eu era uma criança muito diferente. E eu não tinha entendido ainda que eu era diferente. Então eu era meio excluída pelas coisas que eu falava. Uhum. Por exemplo, eu falava que eu não gostava da textura de certa palavra e as Ah, pessoas me olhavam assim, hã? E aí eu gostava de desenhar e escrever com as duas mãos, eu sou ambidestra, né? E uhum. aí eu era estranha, sabe? Ah, não é estranho, você é peculiar porque você tinha Mas superpoderes. Você tinha não, superpoderes. não eram superpoderes. Então, Ah, quando eu você era conseguiu criança, escrever com as duas mãos, são superpoderes. não adianta pra nada, mais uma vez. Adiantou quando eu quebrei minha mão direita. Mas, mas não adiantava. Uhum. Isso não era peculiar, isso era esquisitice quando eu era Uhum. criança, né? Isso era Sim. esquisito. E aí você canalizou isso pra criar a Sarina. E a Sarina, ela tem duas condições físicas. Eu trabalho com doença rara, né? A minha motivação para trabalhar com doença rara é que eu acho que tudo que é raro, talvez não seja tão raro quanto a gente imagina. É que nós conhecemos pouco. Muito bem. Então, estudar a doença rara faz com que as pessoas que tenham doença rara sejam mais vistas e menos excluídas. Uhum. Né? Porque você ter uma doença rara e não ter um diagnóstico, ainda que o diagnóstico seja não tem cura, é muito ruim. Porque você não sabe o que você tem. Uhum. E você piora e você não sabe o que vai acontecer. E, E você e você não não sabe consegue nem se é imaginar. você, se é uma coisa, se não é uma coisa. Será que isso é uma coisa minha e não existe isso? E às vezes, eu trabalho muito com doença genética, né? Uhum. E, e as doenças genéticas, elas também, muitas são estudadas, as doenças neurológicas genéticas, tem muitas que são muito raras, né? Ainda que eu tenha essa teoria de que elas são subdiagnosticadas, ainda assim elas são muito raras. Então tem muito pouco estudo. Então, às vezes, você até faz o diagnóstico, mas você não sabe falar para a pessoa exatamente o que está acontecendo, porque você não sabe. Uhum. E isso é muito frustrante para a pessoa. Mas, ao mesmo tempo, faz com que ela se torne muito peculiar, né? Certo. Então, por isso que eu fui atrás de estudar as doenças raras. E a sarina, ela tem duas alterações que são muito raras, Uhum. que é o nevo de Ota, né? Que é essa mancha que ela tem no olho, Uhum. chama-se nevo é pinta, né? Uhum. De Ota. Ota foi quem descreveu. E é uma alteração da pigmentação da pele. Que ela tem E isso exatamente aqui fazendo um tapa-olho para nossa pirata, né? é. E Uhum. isso acontece e isso pinta até a esclera, né? Até a parte branca do olho. Uhum. Então, a pessoa, de certa forma, ela pode ficar muito, entre muitas aspas, né? Assustadora. Uhum. E isso acaba afastando as pessoas, porque as pessoas, os humanos, eles, Medo do como de, diferente. não, como diria Caetano, Narciso acha feio o que não é espelho, né? Então, o humano, quando Ah, olha uma outra coisa, bomba filosófica, gente. o humano quando ele olha
para aquela coisa que é muito diferente dele, ele rechaça, Sim. né? Ele tem essa tendência. Então, para a Sarina isso era muito difícil. E para a Sofia também. Enfim. E essa faixa branca no cabelo também não é a mesma coisa, mas é uma alteração de pigmentação, né? Uhum. Também. Né, no cabelo, daí chama poliose, tem um outro nome que eu nem explico no livro, que aí também nenhuma criança merece, né? Ficou dentro disso. Mas, enfim, essa característica física da Sarina faz com que ela seja introvertida. Mas e também o fato de que ela não é muito bem recebida pelas suas diferenças, faz com que ela seja introvertida, porque ela não é muito bem recebida pelos amigos, pela própria professora, que não conhece, né? Um professor também que tem muita dificuldade de lidar com a diferença da criança, também às vezes não sabe como lidar, né, com isso. Às vezes até pega num local emocional do professor, que pode causar algum tipo de estranheza, enfim. E então faz com que ela seja, como ela é uma criança muito feliz e muito criativa, mas ela não tem essa capacidade de botar isso para fora, ela não pode. Então ela bota para dentro. Ela foge, mas aí ela foge para dentro. E conta pra gente um pouquinho assim da história, de como é a Sarina, de como são os personagens que você criou no mundo da Sarina, porque tá me lembrando um pouquinho o Fantástico Mundo de Bob, né? Não sei. Tem uma coisa meio. O Bob também. O Bob, eles falavam com ele, a imaginação dele ia embora, assim, né? Exatamente. Mas aí, na história dela, todas as todas as espécies são diferentes entre si. Porque são, né? Sim. Porque são. E todas vivem em harmonia. Então, os melhores amigos dela são um leão marinho, um pássaro, uma iguana, uma tartaruga. Uhum. Eles são todos muito diferentes entre si. E ela vai para uma ilha, e nessa ilha, todos são diferentes entre si. E a rainha, ela respeita as diferenças. Ai, que E ela legal. trata todos como iguais entre si, sabendo que todos são diferentes. É basicamente isso. Assim, quando você aceita que todo mundo é diferente entre si, isso se torna, teoricamente, uma amostra, por favor, estatísticos, não me xinguem, mas homogênea. Faz sentido. Não é, estatisticamente isso não é assim, mas assim, filosoficamente, tá? Filosoficamente, Filosoficamente, torna-se uma amostra homogênea porque todos são diferentes entre si e se respeitam assim. então fala pra gente, agora vamos lá, né? Ainda bem que seu nome é Sofia, porque é a escolha de Sofia. É, É, qual é o seu personagem favorito do livro e qual te surpreendeu com o retorno do público, que você não esperava que gostassem tanto? olha, você sabe que não vale a Sarina, né? Não, vale, a escolha é sua. Só pode escolher um. Ah, não vou escolher a Sarina porque é muito óbvia. É porque tem um personagem do livro que eu gosto demais, que é o Plínio, que é o lobo marinho. Porque o Plínio, ele é muito puro. Hum, E ele é muito puro, e ele é muito corajoso, e essa pureza dele se transforma num humor que é um humor pastelão, um humor quinta série, sabe? bem Que eu Chaves. tenho, que eu tenho total, assim. Ele é muito querido, sabe? Ele tá o tempo inteiro brincando, o tempo inteiro rindo, todas as ideias que todo mundo fala, nossa, que bobagem, ele fala, que incrível! Assim, tudo ele acha incrível, tudo ele acha uma aventura, e ele se sacrifica pelos outros, achando incrível que ele pode ser herói. Aham. Então, eu tenho, assim, um coração quentinho pelo Plínio. Legal. E o que te surpreendeu no retorno com o público? A rainha. A rainha?
E sabe que ela me surpreendeu Ela no tem retorno com o nome ou ela é só a público? rainha? Não, ela é Rainha Teodora. Hum. Imagina, ela tem nome, tem personalidade, tem descrições físicas extremamente detalhadas. Imagina! Mas você sabe que ela teoricamente é a única, não é a única humana, mas ela é uma humana muito relacionável, assim, né, no livro. E me impressionou a, primeiro, a admiração das crianças por ela, Nossa, que que legal. assim, público, a gente está falando de criança, né? Sim. E assim, desculpa adultos, mas a opinião de vocês meio que para mim tanto faz nesse livro. Eu, eu quero mesmo saber das crianças. Eu tenho essa questão também, tá? No Natal eu fico com crianças, em reuniões de adultos, se tem criança, você vai me encontrar lá, porque para mim é muito mais fácil me relacionar com crianças do que adulto. Hoje, ou quando era criança era o contrário, mas Qual hoje é eram mais os fácil. adultos, né? Tem um padrão, assim. É errado. Mas é isso, exato. Mas então, na verdade, é brincadeira. Não é que não me importa a opinião dos adultos, mas é que eu quero entender o que aconteceu com as crianças Uhum. quando elas entraram em contato com esses personagens, assim. Que E legal. a Sarina é muito interessante, porque a filha de uma amiga minha olhou para mim e falou: Eu tenho um cachinho que cai no meu rosto igual o da Sarina, olha. Eu falei: Morri. Assim. Agora, a Teodora, Uhum. ela, assim, as meninas, elas queriam, né, elas querem se parecer com a Sarina, o que para mim é assim, esquenta meu coração, porque elas querem se parecer com uma menina que é muito diferente fisicamente. Uhum. Mas a Teodora, ela é uma rainha preta. Uhum. E eu vi as crianças pretas falando assim, uma menina preta olhou para Teodora e falou assim: a rainha é igual a mim. Isso foi tão lindo para mim, porque ela olhou, ela se identificou como rainha e ela cresceu de um jeito do meu lado. Ela falou: a rainha é igual a mim. Eu falei: aham, é. Que legal. E aí teve um menino Uhum. também preto, que olhou e falou: o meu cabelo é igual ao dela, achando o máximo. E teve uma menina branca que olhou e falou: que rainha linda. Porque ela é linda. Porque ela é linda. Só que assim, você conseguir produzir isso no público que teve acesso a esse livro, que é um público, né? São crianças majoritariamente brancas. Você produzir essa reação em crianças brancas e em crianças pretas, né? Eu achei isso muito interessante, sabe? E, Ela, num local de poder e num local de beleza, ter essa, né, essa relação com as crianças pretas e essa admiração pelas crianças brancas, isso para mim foi tão lindo. não, com certeza. E é legal porque dá pra ver que você, bom, você consegue sentir o choque de novo, né? A emoção. Totalmente. É. A menina, eu tava numa escola, né, esse Uhum. dia. E aí a menina, eu falei, vem aqui, gente, eu vou falar dela. E aí eu comecei a inventar, né? Porque Uhum. ela tem uma história dela, tem na minha cabeça, sim, tá no livro, não. Então, vamos falar disso, mas antes, a gente não pode falar da história que você contou, especialmente para criança, sem falar da arte. Como foi a escolha da É, arte? Porque me chamou. Ser humano é uma criatura visual, e quando eu vi a imagem, eu totalmente. falei: Meu, eu preciso saber mais quem é essa menininha aqui, quem é essa pirata. Fala pra A gente. arte foi o Adaga, né? O Anderson, que é nosso ilustrador, Uhum. que eu sempre peço desculpas para ele, porque eu fui uma pessoa assim, insuportável. Eu imagino que, como você é uma pessoa muito detalhista, as reuniões talvez tenham sido extensas e o número de mensagens de vozes um pouco podcast. Ele queria me matar, tadinho. Eu peço desculpa para ele até hoje.
Eu peço desculpa pra ele até hoje. Ele falou, cara, eu fui muito insuportável. Porque, assim, Hum, a minha imaginação, eu vejo as coisas. eu sei. Só que ele não vê o que eu vejo. E para escrever. Ai, que dó. Ele desenhou tantas vezes a Sarina. Mas tantas. Eu falava, não gostei. O cabelo não é assim. O rosto não é assim. O olho não é assim. E às vezes eu brincava, eu falava assim, ela tá muito bonitinha, tipo, Tá muito ela não é assim. fofinha, tá muito Ela tá fofinha. muito, sabe, fofinha, muito moranguinho. Eu usei essa expressão. Aham, Lembra da moranguinho? sim. Ela tá muito moranguinho, ela assim não. Ela não tem esse olho. Imagina, ela não tem esse rostinho, não. Ele falou, ah! Aí eu, não, o cabelo dela tá muito arrumado. Menos moranguinho, mais Mafalda. Aham, exatamente. Menos moranguinho, mais Mafalda, totalmente. Legal, mas fala pra gente como é que foi quando ele te mandou a arte, que provavelmente você falou, ah, agora você acertou. Ele falou, não brinca comigo, como é Não, que ele foi? mandou, gente, ele mandou. Eu não sei se você já viu, sabe uma figurinha Ah, que é uma menininha numa festa de aniversário que ela pega o bolo de aniversário, joga no chão e faz ah! já vi. Essa foi a reação dele. Mas e Legal! você vendo finalmente a Sarina do jeito que você queria? É assim, é ela. Uhum. Aí você falou pra ele, agora você acertou a Sarina, vamos passar pros outros. Aí ele mandou outra Não, os imagem. outros já estavam. Ah, tá. A Sarina foi a última mais difícil. A Sarina foi a mais difícil. Foi mais difícil que a rainha? Foi. Porque a Sarina, eu descrevia, mas Uhum. como ela não tem um rosto muito, né? O rosto dela é muito diferente. Uhum. Então era muito difícil de ver como eu via. Agora, a rainha, ela era mais fácil de descrever, Uhum. né? O Plínio era mais fácil, a Lígia era mais fácil, os outros personagens eram mais fáceis de escrever. Eu mandei foto para ele. Ah, legal. É bom. Eu É mandei, bom, né? eu mandei foto para ele dos animais que eu, né, dos animais das outras espécies que eu fotografei em Uhum. Galápagos. E eles tinham expressão. As fotos têm muita expressão, né? Inclusive elas estão no meu Instagram. Dá para ver o mau humor da tartaruga, dá para ver o relaxadão jogado no Do El chão do leão, do Marinho. lobo marinho, você consegue ver a cara da iguana rindo. Então dá para pegar um pouco da energia deles ali na Uhum. foto. Mas a Sarina, eu tinha que ficar descrevendo ali detalhe por detalhe. Ele fazia, falava, não Era o é. seu bebê, é o seu bebê, né? É. Ai, que legal. E você pode falar pra gente, né? E agora? Quais são as próximas aventuras? Porque você até falou que você já tem toda a história da rainha na cabeça. Será que um dia a rainha vai ser a nossa protagonista? Não sei, mas eu tenho já mais ou menos aí 2 histórias Hum, próximas na cabeça. E a minha ideia é sempre dar com crianças diferentes, marginalizadas pela sociedade por sua aparência e por questões de saúde, assim, né? uhum. Então, mas tá no forno. Agora eu preciso terminar meu doutorado, né? Você tá, Mas tá acabando. você tá brava comigo ou com você pelo doutorado? Não comigo, eu tô brigando comigo aqui. Eu tô vivendo, entendeu? Sim, senhora. Tô me vendo aqui, brigando comigo mesmo. Sinto Muito muito por bem. você estar entre mim e o meu reflexo na tela. Agora eu vou fazer uma pergunta pra você que eu talvez não, eu trave você, porque talvez você não sabe o significado dessa palavra. Mas fala pra gente o que que a Sofia faz pra relaxar, pra desligar. Super sei. O quê? A minha zona de conforto é o desconforto. Eu adoro Nossa, arranjar a gente precisa de uma camiseta. Minha zona de desconforto a minha zona de conforto é é o o desconforto. desconforto. Caneca, por favor. A minha zona de conforto ela é o desconforto. Então eu tô bem toda vez que eu tenho que fazer alguma coisa. Uhum. Seja ela minha lição de casa de russo, seja ela escrever uma coisa. Assim, eu tô tão acostumada a Você tá em ter alguma coisa pra movimento. fazer. É.
Eu tô tão acostumada a ter alguma coisa para fazer que se em algum momento eu não tiver uma coisa para fazer, que aconteceu raríssimas vezes na minha vida, Uhum. foi muito ruim. Entendi. Eu me senti assim, vazia, sabe? Meio, tipo, tá, então eu tô fazendo o que aqui? Então, assim, para relaxar, eu costumo arrumar um mato para carpir, sabe? Como diria. Arrumar coisa pra Sabe sua assim, cabeça, né? não tem nada a fazer, eu vou arranjar uma coisa pra fazer. Muito Mas bem. eu gosto, por exemplo, de assistir, de ler, Uhum. né? Então, e eu tenho uma coisa assim, eu não sou uma pessoa que só lê coisa com conteúdo filosóficos, Uhum. não. Eu gosto de ler livros Netflix, assim, sabe? E, Tem nada de errado com isso. e vejo filme, muito filme, É, gosto de série também. era a minha próxima pergunta. Filmes e séries que você gosta e recomenda. Que são seus guilty pleasures também, né? Zero guilty. Zero guilty. Assim, uh, são passíveis de julgamento? Sim. Tô nem aí. Né? Na fila do que as pessoas podem me julgar, o que eu assisto deve estar lá atrás. Mas eu gosto, por exemplo, eu gosto muito de true crime. Eu, inclusive, tenho um livro que eu já comecei a escrever e tô meio lá, meio cá, que não é true crime, mas é Você daria uma ótima CSI com seus superpoderes. super. Mas, na verdade, era mais fácil. Ai, Não, não, gente, não, 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 não deixa vai pra por lá. essa vertente. Deixa pra lá. É... Mas, assim, eu gosto de assistir true crime, eu gosto de assistir suspense, eu gosto de assistir essas coisas românticas bem idiotas. Ah, eu sou viciado naquele filme Hallmark Channel, sabe? Eu Aham. sou viciado nesses. Principalmente aqueles de Cara, Natal, que saem no fim do ano. adoro filmes de Natal românticos, Você já adoro. assistiu Snow Bride? Acho que não. Você precisa assistir Snow Bride. É um dos melhores filmes do Tá, Hallmark Channel nos últimos 10 anos. tá. Já já eu já vou botar aqui. Não que eu tenha muito tempo livre nesse momento, mas. É... Que mais? Cara, eu gosto de uns reality shows assim. Aqueles bem bizarros. Ruim. Pensa no ruim. Adoro. Adoro. Que eu gosto de ver essa loucura dos seres humanos, assim, sabe? Uhum. As pessoas falam, ai, que desculpinha. Não, não é desculpinha, não. Eu gosto de assistir essas coisas assim, seres humanos muito estranhos. Gosto. São marginalizados, né? Mas adoro. O que mais que eu gosto de assistir? Como é, assim, The Office. Eu tô terminando de assistir The Office. Gente, como eu dou risada nesse Eu negócio. gosto de The Office. Que Eu genial, gosto da que primeira, mas genial. assim, pra mim, eu prefiro Parks and Rec. Parks and Rec pra mim é. Nunca vi. Você não conhece a Leslie Ron Swanson? Não. Você Quando você acabar, porque eles são tipo os herdeiros, eles pegaram tudo que funcionou no The Office e foram pro Parks and Rec. Você vai ver um Chris Evans. O Chris Evans, o Star-Lord. Não, Aham. não é Chris Evans, Star-Lord. É Chris alguma coisa. Ah, É, ainda gordinho. Aí ele começou a entrar em forma e ele começou a conseguir papéis, mas ele tá gordinho nessa série. gente, quero ver. Então, dá uma olhada porque assim, a Leslie, ela é tipo 100% o tempo todo, cheia de energia, e tem a contraparte que é o melhor amigo dela, que é o Ron, que é um cara que trabalha pro governo e não acredita no governo, e tem o melhor bigode da história do cinema. Eu tô te falando que tô te falando que ele ganha do Tom Selleck e do Burt Reynolds. Olha, você acabou de ter uma pequena amostra da minha risada. Ainda bem que você entendeu a referência. Que como diria minha amiga, é uma risada meio ópera escadinha. Uhum. Então, Ai, ai.
Mas é isso, né? Eu queria uma pergunta que eu faço que não é para todos os convidados, mas eu acho que essa combina com você. Sofia, É. qual é a sua música? Ah, você sabe que tem. Mas calma, a minha música é o quê? A que eu mais gosto? A música da Ou uma música Sofia, a que. música da Sofia, que tipo assim, você tá fazendo qualquer coisa, a música entrou, a Sofia, essa é a minha música. Não, que eu tenho uma questão muito grande com música, assim. Eu É, gosto muito de música. Muito. eu percebi. Muito. Eu, assim, acho que assim, não existe um momento em que eu não esteja ouvindo música, a não ser que eu não possa. Hum, bom. Tipo agora. Uhum, Entendeu? Mas assim, a gente vai desligar e eu vou ligar o som. certo. Então é muito difícil dizer qual é a minha música. Uhum, Mas existe por exemplo, porque e música me produz emoção. E aí a música me produzindo emoção, ela me remete a alguma coisa. Então, por exemplo, como eu estava me sentindo no carnaval de 2019. uhum. Não, de 2020. Como eu estava me sentindo no carnaval de 2020? Tem lá. Até assim, até se fosse ressaca, tá? Tipo, emoções e sensações físicas. Aham. Se eu ouvir a música que eu ouvia lá, eu sinto tudo agora. Então, Literalmente. qual seria a Então, música da Sarina? hum, Talvez você tenha que fazer uma playlist para nossa piratinha. dá, viu? Dá. Te- Mas eu posso te dizer, por exemplo, músicas que são minhas dependendo do momento. Certo. Blackbird, Legal. dos Beatles, é uma música minha, que inclusive poderia ser uma música da Sarina. Como é que chama aquela do Metallica, Sandman, Enter Sandman? Entertainment. Enter the Sandman é uma música minha. Uau. Nos momentos em que eu estou no carro e preciso gritar, acontece muito. Cara, eu tenho uma história muito engraçada que eu estava ouvindo Hum, esta música no farol entre a Avenida Higienópolis, no farol da Avenida Higienópolis e a Avenida Angélica. E aí, hum, assim, eu escuto música a única coisa que eu posso escutar é a música, então assim, é muito alto. uhum. E aos berros no carro. E tipo, eu olho pro lado, o Jô Soares está no carro do lado, passando mal de rir. Meu, que história fantástica! E você não tem como provar, mas eu acredito em 100% do que você tá falando. Passando mal de rir. Olhando. Por favor, arquivo da Globo, se vocês têm algum programa do Júri comentando isso, manda pra mim. Bom, eu já fui no Jô Soares, né? Uhum, Mas por causa do meu pai. uhum. Meu pai já foi entrevistado no Jô Ai, que Soares. legal. E eu ainda já Mas isso tomei foi antes ou uma depois? zoada. E foi antes. Eu não Ah, tive como contar essa história. Mas, enfim. E aí, é desse jeito, entendeu? eu Essa é fico uma das minhas imaginando, músicas. você fez o Jô Não, Soares rir. cara, passando mal. Não é que ele tava Aí passando você fez mal. assim, Aí eu ou você abaixei o vidro. continuou? Não, eu abaixei o vidro e fiz um. Aí ele. Aí eu fechei o vidro e continuei cantando. Eu ia fazer o quê? Ai, gente. Mas enfim, as minhas músicas, elas me fazem reagir muito ao que elas, né, transmitem. Mas Sound of Silence é uma música também. Ah, cara, essa música ela fala em muitos níveis É, da natureza humana, né? sim. E tem uma música que chama, que é a música de abertura. Hum. Esse é muito específico. É a música de abertura do filme. Gente, eu tô ótima para lembrar as coisas agora. Isso chama-se Minha Memória de Evocação. Minha memória de evocação hoje não acordou. Uhum. Como que é o filme que eu sou. Diário de motocicleta.
Cara, eu não lembro qual que é a música, mas Diário de uma Ela, Butterfly ela tem um chama, filmaço. ela chama Apertura, Aham. tá? Tem no Spotify. Sim. Essa é uma música. E aí, essa música e o arranjo não tem nada a ver com a letra, é só o arranjo de Olha o uma gato! outra música. Ah, sim, ela tá numa das ilustrações no jantar. Essa aqui é a Meliante, tá? Você tá brincando. Ela chama Se Meliante. o primeiro nome dela for Amélia, eu vou surtar, porque eu tenho uma colega que o nome da gata chama Amélia Meriante. Não, ela só chama Meliante. Mas é uma boa Amélia Meriante. É ótimo. Ela chama-se Meliante porque ela rouba as coisas, né? Ela pega seu tênis, sua meia, carregador de celular, ela rouba tudo Ah, e leva para baixo do sofá. é que tecnicamente quando a gente pega um gato, a gente tá dando a casa pro gato, né? A gente não é mais proprietário de nada. Exato. Ela rouba tudo. Então, assim, se você está na minha casa e você não consegue encontrar alguma coisa, procure embaixo do sofá. Meliante pegou. Então, mas você tava falando do arranjo antes de eu te cortar por causa da Ah, Meriante. bom. Não, é bonitinha. E tem o outro que talvez apareça por aqui também. Aí tem uma outra música, que na verdade o arranjo da música Uhum. eu consigo fazer algum tipo de relação com a minha personalidade, mas a letra não. Tenho dessas também. Ah, eu entendo o que você quer dizer. Eu entendo exatamente o que você Mas quer é só dizer. o arranjo, a letra não. E eu Uhum. esqueci o nome da música, Não óbvio. tem problema. Mas enfim, é isso. Vamos deixar um pouco de mistério pro pessoal, né? A Sofia tá falando tanta coisa. Nossa, falo, né? Não, mas Sofia, tem algo mais que você gostaria de falar? O que você acha que a gente esqueceu? Eu só queria falar uma conclusão assim com relação ao livro, Sim. que eu acho que, de certa forma, ele faz um pouco o que as histórias do meu pai faziam comigo. Uhum. Eles trazem de forma que uma criança possa entender a possibilidade de lidar com dificuldades da vida, sendo inspirada pelo personagem que lida. Muito bem. Muito obrigado. Então eu acho que isso, para os pais que vão fazer, que fazem as suas crianças lerem, que é muito bom, neurologicamente, Aham. comprovadamente, crianças que, para quem você lê, e crianças que aprendem a ler e continuam lendo, são Aham. crianças muito melhor desenvolvidas, tanto emocionalmente quanto cognitivamente. Provado cientificamente, muitos trabalhos. Muito bem. Fala pra gente aonde a gente pode conseguir o livro. Se é só no link da sua bio, a gente pode conseguir ele com você em outras plataformas. É, a, Na Amazon, ele estava. Só que eu acho que esgotou da Amazon. E aí agora eu preciso ver se por acaso está por encomenda ou se voltou. Eu não tenho certeza. Mas Uhum. na Amazon dava para achar. No site da Livraria Cultura também. No link da minha bio, que eu acho que é o que entrega mais rápido, na verdade, que é o direto Uhum. da editora. Mas se você acessar o meu Instagram e falar comigo pelo direct, porque eu impressionantemente respondo rápido. A gente pode até conversar e ganhar um autografado. É o que eu gosto, da gente ter um autografado pelo autor, né? Uhum. Então, mas agora, Sofia, nós chegamos naquele momento que eu falo que é o momento, Karine. Deixa eu fazer os dedos de jazz. Homenagem à nossa querida Karine Ribeiro, madrinha do canal. Você deixa. Eu não sei como você vai se superar, mas eu tenho certeza que você vai. Uma frase pro universo. Nossa, Até a Meliante olhou pra câmera e falou: Damn! damn. Já sei. Eu vou falar uma coisa que eu falo para o meu companheiro todos os dias. A vida é muito curta para sonegar a declaração de amor. Concordo plenamente com você. Concordo plenamente com você. Muito obrigado. Bom, pessoal, então é isso. Essa é a Sofia Cafusa.
né? Sofia Caldas Gonzaga da Costa, autora, filósofa, fotógrafa, poeta. Gente, por favor, acompanhe o feed dela que é maravilhoso. Sofia, eu só posso te agradecer por participar aqui da Toca do Aventureiro. Espero que eu possa te receber de novo. Espero que você escreva outros livros, né? E Gente, continue adorei. compartilhando as suas ideias. Nunca ganhei tantos adjetivos peculiares. É isso mesmo, peculiares. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. E Muito obrigada. até a próxima. Tchau, tchau.